Bom, primeiro, super obrigado, Flávio. Eu acho que logo que eu conheci o trabalho que vocês estão fazendo, fiquei super admirado. Acho que qualquer impulso para os jovens é super válido e referências empreendedoras, eu acho que ajuda qualquer um ir mais longe, né? Então, super obrigado aí pelo convite e parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo aí há um bom tempo para os jovens. Muito obrigado. Diego, vamos começar. A gente tem uma pergunta já para quem não te conhece, né? Ou para quem não te conhece tão bem. E o que a gente tenta trazer é quem é o executivo por trás, quem é a pessoa por trás do empreendedor. Conta para gente, quem que é o Diego, de onde você veio, como é que foi o início da sua carreira e talvez os seus sonhos lá do início. Boa. Bom, eu sou de São Paulo, sou da Zona Leste, um bairro que não sei se necessariamente todo mundo que mora em São Paulo conhece, mas chama Cangaíba. Então, um bairro periférico aí de São Paulo. Desde a minha infância e adolescência, sempre tive sonhos e, em algum nível, correndo atrás, aprendendo com os erros e tal. E acho que o mais relevante para contar, tive vários ali na minha adolescência, mas acho que o mais relevante foi quando eu tinha 20 para 21 anos de idade e tive um grande sonho, algumas noites não dormidas direito, de ser um CEO de uma empresa. Então, muito jovem querendo ser um presidente de uma empresa. Tive alguns fracassos nessa jornada, porque eu trabalhava numa empresa, né, de alguns japoneses e me propus ali a ser CEO e, obviamente, por ser muito jovem, não consegui que isso acontecesse, mas em seguida me gerou aí uma super energia para empreender e ser CEO da minha própria empresa. Então, foi assim que minha jornada empreendedora começou. Não necessariamente tive uma brilhante ideia, não necessariamente queria empreender, mas queria resolver um problema que era como ser CEO de uma empresa muito, muito rápido. Assim. Então, com aquela pouca idade, o jeito mais rápido era empreender. Então, foi assim que eu comecei a empreender. Enfim, acho que, resumidamente, de onde eu vim e qual foi o início do acesso ali com meus 20 e poucos anos, né? Legal. É interessante trazer isso, né, Diego? Porque se a gente olha para o caminho tradicional, quero me tornar o CEO de uma empresa grande, quero me tornar um executivo de uma empresa grande. Claro, assim, é um sonho, né? E está lá na frente. Se a gente segue talvez a escadinha, e dependendo da ambição, da urgência que a gente tem, vai demorar, né? Eu acho que a lição Sim. que você traz para a gente, né, independente do que seja, se você quer construir alguma coisa, ou se você tem um sonho, você constrói o caminho para isso. Né? O caminho para se tornar CEO de uma forma acelerada, como você trouxe, foi construindo sua própria empresa. E olha o fruto disso depois. Né? Então, esperar com que as coisas aconteçam, ou talvez esperar o caminho tradicional, talvez não atenda às nossas expectativas, ou às suas expectativas que estão, né, que está aí nos assistindo. Então, o caminho, talvez, para construir, né, ou para alcançar aquele objetivo, é você construir o seu próprio caminho. E, de novo, não tem certo e errado, né? E aí, Diego, eu queria trazer um pouquinho, para quem não conhece Acesso, né? Conta para a gente um pouquinho o que Acesso faz, ou alguns números que sejam interessantes, ou qualquer coisa do tipo que seja relevante para a gente entender de Acesso. E talvez, acho que a parte mais importante, o que te deixa orgulhoso da Acesso, de tudo que vocês construíram até hoje? Deixa eu só, antes de falar do acesso, fazer um complemento Por em cima favor. da sua observação, Flávio, da história de que o melhor jeito de vencer é seguir o próprio caminho, como você bem trouxe. Assim. Olhando para trás, eu acho que eu tive dois grandes momentos importantes, assim, eu tinha um determinado objetivo, acabei seguindo atrás deles, mas o que eu aprendo, assim, eu acho que por que muita gente acaba não construindo o seu próprio caminho, como você mesmo disse. Quando você toma uma decisão para sair de um ponto A para o ponto B, é quase certo que no início você vai fracassar em algum nível. E acho que o grande medo de todo mundo é o fracasso, mas obviamente quando você está numa zona de conforto no ponto A e você não sabe como chegar no ponto B, muitas vezes você acaba errando no caminho logo que você entra nele. Então, pegando dois casos ali que para mim foram super importantes. O primeiro que eu comentei, só com mais detalhes, assim, eu tinha meus 20 e poucos anos, trabalhava numa empresa de
3 japoneses, eram donos da empresa, e determinadamente falei, putz, você é presidente dessa empresa aqui. O que naquela época era um absurdo para minha pouca idade, para uma empresa conservadora de japoneses. Eu lembro que eu fiquei 4 meses lendo todo tipo de livro, fazendo coach, fazia tudo que era necessário para depois de alguns meses chegar numa reunião com eles. Eu chamei a reunião com todos os donos da empresa e falei, putz, quero apresentar tudo que eu acho que tem que ser melhor nessa empresa. Apresentei 40 e poucos slides e os caras não entendendo nada. Por que você está criticando tanta empresa que você trabalha? Mas no final, o último slide, eu falei, putz, eu só tive essa iniciativa porque no final eu queria resolver todos esses problemas sendo presidente da empresa de vocês. E obviamente os japoneses olharam para mim, tipo, ok. Eu falei, eu estou dando um prazo de 1 mês para vocês decidirem. No fim, passou 1 mês, eu não tomei nem sim nem não. Eles simplesmente não acreditavam na minha pergunta e eu acabei tomando a iniciativa de criar próprio acesso para ser o CEO da minha própria empresa. Mas por que eu estou contando isso? Eu estava querendo sair do ponto A para o B, eu era um gerente de vendas, querendo ser CEO, e tomei um super entrei num super fracasso depois de 4 meses de muito trabalho ali, lendo, aprendendo, para poder chegar nessa apresentação com eles. Mas, obviamente, aquilo foi fundamental depois para eu poder, mesmo muito jovem, criar minha própria empresa com uma visão super boa de tudo que eu aprendi naquele período que eu tanto estudei, né? Sobre o que é gerir uma empresa, pensando em várias áreas que uma empresa tem e tudo mais. Então, esse foi um primeiro exemplo. O segundo exemplo, que foi o ponto que você trouxe no início da captação que a Acesso teve, eu sempre sonhei que a gente deveria, no Brasil, ter uma gigante de tecnologia igual existe nos Estados Unidos o Google, o Facebook, na China, a Alibaba e outras empresas, e o Brasil ainda não tem ninguém no mapa global de forma relevante. Então, há 1 ano e meio atrás, eu falei, putz, um dos passos importantes para entrar no mapa global é conseguir investidores que estão no mapa global de tecnologia. Então, na época, para mim, General Atlantic e SoftBank, que são os investidores atuais, eles estão super conectados com as principais empresas do mundo de tecnologia. Para mim, era super importante ter esses caras como os nossos sócios. E, obviamente, há 1 ano e meio atrás, a gente não estava nada preparado para receber esses caras como investidores, mas coloquei um time grande num quarto de hotel, quarto não, numa sala de reunião do hotel, começamos a trabalhar por algumas semanas, trabalhamos muito na nossa tese para falar com esses investidores, resultado, não dos dois. Então, há 1 ano atrás, recebemos aí bons 2 nãos e foi super importante para a gente, primeiro, tirar tudo que a gente aprendeu nesse período que a gente ficou imerso para poder construir o que a gente gostaria do futuro, do acesso e tal. E segundo, os nãos foram muito importantes para dizer o que a gente tinha que fazer para em algum momento ter o sim. Então, acho que, por que eu estou contando essas 2 histórias? Assim, acho que a lição que eu tiro é que sair do ponto A para o ponto B sempre ou quase sempre vai, no primeiro momento, te levar ao fracasso. E talvez é isso que deixa muita gente na zona de conforto, porque por mais que você sonhe numa coisa maravilhosa, o primeiro momento é pior do que o seu momento anterior, do que você queria, assim, desculpa, de onde você estava, né? Então, acho que a primeira lição que eu tiro, assim, que qualquer pessoa que queira vencer em algo que sonhe ou que tenha um objetivo, é saber lidar no primeiro momento com fracasso. Então, acho que a primeira lição que eu tiro dessa experiência que eu contei, das 2 experiências importantes da minha carreira, né? Falando especificamente do acesso, a gente acredita que existe um grande problema para ser resolvido no mundo, que é identificar as pessoas em tudo que elas se relacionam. Então, a gente passa o tempo todo nos identificando. A gente se identifica na nossa casa com chave, a gente se identifica no nosso carro com chave, se identifica num prédio com documento, se identifica na internet com o nosso login e senha, se identifica no banco com para abrir uma conta com os nossos documentos. Então, a gente quer resolver esse problema de identificação nossa a todo momento, em todas as coisas que a gente precisa fazer. A gente espera que no futuro próximo, tudo que você tem que se identificar, você consiga fazer com a sua face. Então, você vai fazer um pagamento usando a sua face, você vai
entrar numa abertura de conta usando simplesmente a sua face, não tendo que preencher vários dados e apresentar documentos. Você vai conseguir entrar na sua casa só com a sua face. Então, a gente acredita muito que existe uma revolução que está por vir, na qual aqui no Brasil o Acesso está liderando, que é você se identificar em qualquer lugar de forma segura e simples, sem que você tenha que ter nada físico, sem que você tenha que ter login, senha e tudo mais. A gente já tem uma penetração super relevante, principalmente nos bancos e varejos, que a todo momento precisa identificar se você é você mesmo para abrir uma conta, para dar um crédito e tudo mais. Então, a gente tem já uma penetração enorme aí com biometria facial para identificar e proteger os brasileiros para realmente, quando é realmente ele mesmo autorizar, mas quando alguém está tentando se passar por você, não autorizar. Então, é um pouco do que a gente começou a fazer nesse contexto de identificação, né? Mas no final, o grande sonho que a gente tem é você se identificar em qualquer coisa somente com a sua face. Então, esse é o grande sonho que a Acessos tem daqui para frente, nesse contexto de identificação das pessoas com tudo que elas se relacionam. Boa. Obrigado por compartilhar, Diego. Acesso, né? Todo mundo que trabalha no acesso gosta muito, todo mundo que conhece um pouco de tecnologia tem ou teve a vontade de trabalhar no acesso pela cultura forte que vocês têm, né? Inclusive, né, uma empresa Great Place to Work, né, que é reconhecida, né, por ser um bom ambiente que valoriza as pessoas. Eu queria que você falasse um pouquinho da cultura do acesso e um pouquinho da sua visão de cultura, né? Porque tem muitas empresas que fracassam pela cultura, como tem empresas que têm muito sucesso pela cultura. Como é que se associa a cultura, né, com o sucesso dos negócios? Qual que é a sua visão de cultura para negócios? A gente tem, enfim, uma infinidade de iniciativas pensando no bem-estar das pessoas, mas eu destacaria o fio condutor, que são duas coisas, assim. Primeiro, antes de criar acesso, eu tinha passado por algumas grandes empresas, trabalhei em empresas muito grandes, e, cara, eu realmente achava um absurdo uma pessoa chegar na segunda-feira querendo que chegasse sexta-feira logo. A minha lógica ali muito jovem, fala, putz, se a maior parte do nosso tempo de vida é no trabalho, e se a gente quer que chegue logo a sexta-feira, a gente está se suicidando mais rápido, porque no fim, o seu tempo útil você quer que acabe logo, né, que é boa parte envolvido no trabalho. Então, uma das abordagens que eu tinha quando a gente criou essa, foi, putz, eu gostaria muito que a gente criasse um ambiente que as pessoas fossem felizes trabalhando. Então, essa é uma abordagem número um. E a abordagem número dois, ainda nessa linha de empresas grandes que eu trabalhei, cara, eu achava bizarro a história dos últimos andares onde ficavam os diretores, vice-presidentes e presidentes, como aquilo parecia um lugar onde eram pessoas totalmente diferentes das que estavam trabalhando nos outros andares. Tipo, putz, a sala lá do 20º não sei o que e tal. E foi muito interessante que depois que eu criei acesso, comecei a me relacionar com esses executivos, eu percebi que eram pessoas igual ou idênticos a nós. Tipo, não tinha nada de tão diferente. Obviamente, se esforçaram, trabalharam, foram resilientes, passaram por problemas e aprenderam e tudo mais. Mas no fim do dia eram pessoas muito similares a nós. Então, acesso foi criado em cima de dois pilares. Primeiro, a desconstrução de todos os símbolos de poder. Então, por exemplo, nenhum executivo no acesso tem sala, as pessoas sentam numa baia junto com qualquer outra pessoa. Eu sento do lado do Igor em várias situações ali, mesmo sendo CEO da empresa. Assim. Então, acho que, primeiro, a gente desde o dia 1 trabalha para a desconstrução dos símbolos de poder. Então, acho que esse é um aspecto que, no meu ponto de vista, desmistifica que as pessoas são diferentes no fim do dia, porque elas não são. No trabalho, cada um tem sua função, sua responsabilidade, mas são pessoas normais. Então, acho que uma empresa não hierárquica, Legal. sem símbolos de poder, gera um ambiente muito colaborativo. Então, primeiro, eu acho que esse é o ponto central. E o segundo é a história de construir uma empresa onde as pessoas gostem do ambiente, gostem de trabalhar, de se relacionar e tudo mais. E aí, acho que o ambiente favorece, seja com discussões transparentes, seja com
iniciativas que tornem as pessoas ali no trabalho mais felizes do que não trabalhando ou trabalhando em outro lugar. Então, esses com certeza são os dois fios condutores da Acesso. Construir um ambiente onde as pessoas se sintam felizes trabalhando e desconstruir símbolos de poder que muitas vezes as empresas acabam construindo e que não geram um ambiente colaborativo como eu acredito que qualquer empresa deveria ter. E no final do dia, acho que o melhor termômetro é se as pessoas estão felizes no trabalho, porque, de novo, é o nosso principal tempo útil de vida e não deveríamos querer que ele passasse rápido porque a gente está se suicidando mais rápido. Acho que essa é a minha leitura mais fria desse cenário de empresas que não são boas para se trabalhar, né? Legal. A gente querendo ser diferente disso, né? Legal, obrigado por compartilhar. Tem bom, assim, pelo menos eu li sobre isso, eu queria tentar trazer um pouquinho disso. Acho que de 2010 a 2014, vocês vieram num crescimento super acelerado. Teve um momento ali da história de vocês que vocês estavam crescendo, mas não tanto de acordo com as ambições, vontades, metas e prioridades do negócio. E aí, pelo que eu entendi, você fez uma imersão, né? Você saiu do business, continuava no business, mas você saiu do business por um tempo, foi para o Vale do Silício, fez uma imersão, né, em várias empresas, conversas com executivos, e aí você voltou transformando o negócio e o negócio voltou a crescer e naturalmente muitas pessoas saíram, outras entraram. Eu queria entender um pouco desse momento, o que de fato aconteceu, né, para a gente entender. E quando você olha para trás, se todo esse movimento de sair do business, voltar com essa imersão que você fez, de fato foi a decisão correta. Porque no processo, aí tentando trazer até um pouquinho mais da realidade, muita gente saiu, né? Muita gente, pô, tá maluco, né? Vai sair, estamos bem, estamos crescendo. Como é que foi essa história? Eu posso contar um pouco dela, mas assim, de novo, eu gostaria de trazer o que eu aprendi, assim, que eu acho que talvez que seja de mais valioso para compartilhar. Por favor. Que eu aprendi, Flávio? Qual que é o nosso maior desafio como seres humanos e como organizações que são as empresas, que é a soma de vários seres humanos juntos? Tem vários momentos, depois de muita persistência, querendo ir do ponto A para o B, estudando e batalhando e tal, é muito provável que com muito esforço você vai ter sucesso. Então, acho que qualquer um pode ter. Não tem de onde você estudou, de onde você veio, que raça, não tem. Qualquer um, acho que com persistência, com clareza de qual é o ponto B saindo do A, você vai chegar lá sabendo lidar com seus fracassos e tudo mais. O que eu aprendi é que a gente conseguiu, nos primeiros anos, passar por todos os obstáculos que uma empresa nova tem, criar produto, criar cultura, crescer e tal. Em determinado momento a gente começou a ter muito sucesso, então durante 3, 4 anos a gente só fazia colheitas de frutos, assim, então sempre colhendo. Só que o que eu aprendi é que todo sucesso contínuo te deixa muito perto do fracasso em seguida, porque você começa a entrar numa direção que você acha que tudo que você está fazendo vai continuar dando certo, só fazendo do mesmo jeito. Só que o mundo, enfim, ele não é tão perfeito assim, as coisas mudam, tecnologia muda, mercado muda, enfim, uma infinidade de coisas acontece que às vezes você congela uma determinada maneira de fazer as coisas ou uma determinada crença só porque deu certo no passado e continua fazendo. Então, o que eu aprendi, e aí eu conto um pouquinho o que a gente fez na época, é que o nosso sucesso contínuo por alguns anos, melhor empresa para trabalhar, a empresa que mais crescia no Brasil, nos deixou totalmente cego e a gente já não fazia o que nós fizemos antes de ter sucesso, que era batalhar, ter sonhos, criar coisas inovadoras e tudo mais. Então, o Bill Gates tem boas frases nesse tema de que toda vez que você sente o sucesso, você está muito perto do fracasso. E uma outra abordagem que depois eu recebi anos depois, em conversas com o Bernardinho do vôlei, eu lembro que... Flávio? Tá, voltou, desculpa. Eu lembro que anos depois eu tive uma conversa com o Bernardinho do vôlei e eu lembrei muito desse momento de 2015. Eu falei, pô, Bernardinho,
qual é a sua mágica para ganhar tudo? Você ganha Olimpíadas, ganha Mundial, ganha estadual, ganha com o feminino, ganha com o masculino. Eu falei, Diego, é muito simples. Logo depois de qualquer grande conquista que eu tenho, no dia seguinte eu estou no 0-0. Eu quase que esqueço o que aconteceu no dia anterior. Então, não importa se eu ganhei Mundial na Rússia com time masculino e no dia seguinte eu estou treinando as meninas no estadual de vôlei do Rio. Tipo, para mim é 0-0. Então, eu esqueço literalmente o que aconteceu no dia anterior. Então, a gente não aplicou isso na época. Então, a gente acabou acreditando que as coisas continuariam dando certo para sempre. Não foi isso que aconteceu. Em determinado momento, a gente parou de crescer. E aí, o que eu aprendi que a gente só tinha um produto, o produto que a gente já atuava, a gente já era líder de mercado, e não tinha mais grandes espaços para crescer com aquele produto. Só que a gente não percebeu que o mercado era limitado para aquilo que a gente fazia. Só que eu não conseguia ter resposta internamente, porque todo mundo com aquela sensação de sucesso contínuo falou, pô, mas mudar o quê? A gente está ganhando ainda, tal. Então foi aí que eu falei, putz, eu acho que eu preciso ficar um tempo fora, eu acabei ficando 3 meses fora, e aí eu aprendi algumas coisas. Primeiro, nunca entra no conforto do sucesso. Então acho que por mais que a gente venha crescendo, por mais que a gente tenha tido um aporte grande, cara, de novo, dia seguinte 0-0, tem muita coisa que a gente tem que evoluir, melhorar. Então esse drive de melhoria contínua e desconforto contínuo é o que eu aprendi que vai ser a grande vacina quanto qualquer sentimento de sucesso quando a gente vem a ter em qualquer momento da carreira ou da empresa. E a segunda coisa que eu aprendi nesses 3 meses é que para a gente construir uma gigante de tecnologia no país, a gente precisa resolver problemas que nunca ninguém tentou resolver. Na época eu lembro que foi bem no boom do Google e do Uber e do Airbnb. Cara, estavam tentando resolver problemas que ninguém tinha imaginado que poderia ser resolvido, criar táxi a partir de carros convencionais, com motoristas autônomos. Ninguém tinha pensado em resolver o problema da logística do mundo dessa maneira. Ninguém tinha pensado em transformar uma casa num quarto de hotel. Então eu lembro que eu me inspirei muito nisso. Falei, putz, eu tenho que me envolver em alguma coisa que ninguém tentou resolver ainda. Então foi aí que a gente se envolveu nesse mundo de identificação a partir de biometria facial, que a gente quer resolver uma coisa que ninguém no mundo resolveu ainda de forma tão abrangente como a gente quer resolver. Então foram as duas coisas que eu aprendi, assim, tentar resolver coisas que ninguém ainda tentou resolver e tomar muito cuidado com o sucesso. E a melhor vacina é sempre se cobrar o que pode ser melhor, o que falta ainda. Então, acho que esse feedback, esse autoconhecimento, essa autoprovocação de que sempre podemos melhorar alguma coisa foi o que eu mais tirei de lição. E aí, acho que traduzindo, assim, a gente era uma empresa de um produto só. Hoje a gente é uma empresa de 5 produtos, com mais de 10 para serem lançados, com uma visão de futuro bem mais ampla. Mas isso por conta dessa provocação de não ficar parado no mesmo lugar só porque determinado produto deu certo e acabou, né? Então, acho que é um pouco do que eu aprendi nesse período de mudança ali em 2015, 2016. Legal, obrigado por compartilhar e obrigado por trazer essa visão. Acho que quando a gente tem esse mindset de, pô, 0-0, né, precisamos de novo, precisamos mais, isso aí vai te trazer cada vez mais, né, ambição e consciência de que, do mesmo jeito que você cresceu, do mesmo jeito que você ganhou, você pode perder. E você vai perder Exato, se ficar olhando exato. só para, não, estamos bem, estamos bem. Mas eu tenho uma pergunta. Esse sentimento, Diego, e essa, né, visão de, cara, precisa ser mais, precisa ser mais, precisa ser mais, de alguma forma, tira um pouco a consciência, o reconhecimento de tudo, de todas as coisas boas que vocês vêm fazendo. E eu não estou nem falando só de vocês, como é que eu, como jovem, na minha carreira, né, tendo esse mindset de, pô, quero crescer, dá para ser mais, como é que ao mesmo tempo que eu busco, quero ser mais, quero evoluir, também tenho consciência de reconhecer, agradecer e falar, caramba, eu estou no pace, eu estou no caminho, entendeu? Qual que é o balanceamento aí? Como é que vocês fazem? Putz, Flávio, eu acho que existem alguns parâmetros de reconhecimento que as pessoas podem se apropriar, né? Acho que o primeiro e mais fácil que todo mundo, naturalmente, todo mundo não,
a maioria se apropria é questões financeiras. Putz, hoje eu sou uma empresa que vale muito mais, sou uma empresa que tem muito mais recurso, paga bem várias pessoas, enfim, isso pode ser um parâmetro, né? Tem condições de ter um escritório legal, na carreira, falando na pessoa em si, putz, tenho condições de morar num lugar diferente, e assim por diante. Então, acho que existe um reconhecimento financeiro. Porém, eu não necessariamente é o meu principal drive, assim. Meu principal drive de orgulho são as pessoas na qual eu me relaciono e as novas que eu passo a me relacionar assim que eu cresço. Então, assim, todas as vezes que a gente cresce, seja em produtos inovadores, seja em crescimento de receita, seja investidor, eu me percebo me relacionando com pessoas que me ensinam muito mais do que eu sei hoje. Então, meu principal parâmetro de sucesso não é financeiro, não é receita, enfim, é muito quais as pessoas que eu me relaciono hoje versus as que eu me relacionava há 5 anos atrás. Se essas pessoas hoje estão me ensinando muito mais do que as anteriores, que também me ensinaram alguma coisa, eu fico muito orgulhoso por aquelas pessoas de 5 anos atrás que me fizeram chegar até aqui, e eu sei que essas pessoas de hoje me levarão a outros patamares daqui a 5 anos. Então, o meu principal orgulho são as pessoas que a Acesso consegue contratar, são as pessoas que a Acesso consegue trazer para conselhos, são os investidores que têm pessoas brilhantes, são conexões que eu faço que antes eu não conseguia fazer. Então, acho que, tentando resumir aqui, eu acho que um dos principais termômetros, se a sua carreira está indo bem, é se os relacionamentos atuais são melhores do que os relacionamentos anteriores e se você está aprendendo mais do que você aprendia antes. E, obviamente, com a gratidão com as pessoas de antes que te fizeram chegar até aqui. Então, acho que o meu maior driver de orgulho é esse, assim, quem são as pessoas que a gente contrata, quem são as pessoas que eu me relaciono, porque, enfim, eu acho que eu sou apaixonado por aprendizado. Por isso que eu viajo tanto mundo afora para conhecer China, Israel e vários países, porque acho que quando você consegue aprender com perspectivas diferentes, é o principal legado. O dinheiro, você compra uma coisa e, ok, vai embora um dia também. Mas eu acho que o que você aprende é a coisa mais valiosa que talvez um ser humano deveria ter aí como bem e orgulho de ter isso, né? Legal, obrigado. E acho que esse drive, né, de constantemente estar aprendendo, né, e pensando, pô, o que eu aprendo de novo, né? E aí eu deixo talvez até uma reflexão para todo mundo que está aqui, né? Qual foi a última vez que você aprendeu algo novo, né? Qual foi a última vez que Exato. você conectou com alguém que você não conhecia? E o que você aprendeu com essa pessoa? Quando eu olho para Diego, quando eu olho para outras pessoas que para mim são referências, tanto em carreira quanto em empreendedorismo, é impressionante. Todas as pessoas de sucesso, ou quase todas, tem esse mindset de vou aprender com as pessoas, vou aprender algo novo, preciso buscar coisas novas na minha vida. E quando a gente tem esse mindset, seja lifelong learning, mindset de crescimento, chame como quiser. Se a gente tem um mindset de quero aprender coisas novas, teoricamente, naturalmente, em algum momento, o sucesso ele vai vir, né? Diego, tem muita gente que empreende, né, por glamour, ou acha que tem glamour no empreendedorismo, né? Acho que a gente vem de um boom nos últimos anos de empreendedorismo de palco, e a galera querendo empreender porque acha cool, acha legal. Qual que é a realidade, né, do empreendedorismo? Quando você pega desde a história lá, sei lá, os desafios, qual que é a realidade que a gente não vê, né, do empreendedor, quando a gente acha que só tem glamour? Qual que é a realidade do seu dia a dia? A parte difícil que ninguém sabe, né? Cara, O que ninguém conta. eu acho que tem duas camadas. Eu acho que para quem começa a empreender, para quem tem uma ideia nova, obviamente a parte mais difícil no início é você garantir que você construiu alguma coisa que é valorizado pelos clientes, que você oferta aquilo e que aquilo vai te dar espaço para crescimento. Então, acho que a primeira coisa é o merge da sua ideia com o mundo real. Muitas vezes você acha que é uma coisa incrível que você está pensando, mas na prática você fala, putz,
De 10 pessoas, 9 vão querer o que eu faço, mas aí você vai lá na prática e vê que só uma quer. E aí o seu plano vai por água abaixo, porque você estava prevendo que 9 pessoas iam comprar o que você gostaria de vender. Então, obviamente, a primeira camada é se aquilo que você tem de ideia, na prática, é uma coisa valorizada por quem deveria comprar. Então, esse com certeza é a primeira camada. A segunda, vamos considerar que você venceu a primeira, é você garantir uma organização como empresa que a coisa cresça. E aí você precisa ter capacidade de pensar em finanças para ter um orçamento, pensar em gestão de metas, pensar em motivação de time, selecionar pessoas corretas. Então, tem, sei lá, uma infinidade de coisas que você precisa acertar, a maior parte delas, obviamente nem todas você vai acertar, mas a maior parte delas, que faça com que o negócio cresça. Depois de garantir que aquilo que você teve de ideia, o mundo vai comprar. Então, acho que é a segunda. A terceira, Flávio, e acho que pegando um pouco da sua pergunta, cara, o que mais tira energia de qualquer empreendedor ou talvez até executivos são as relações com pessoas. Você tem um monte de decisão difícil que você tem que tomar sobre pessoas e você tem várias coisas ruins relacionadas a pessoas. Sei lá, você tem pessoas que você acha brilhante e de repente, putz, por algum motivo essa pessoa tem desentendimento com o chefe dela e quer ir embora. Você fala, putz, mas eu adorava essa pessoa, não podemos deixar ela embora. É um super desgaste, porque você tem o chefe, tem ela, às vezes você não consegue fidelizar e você fica super chateado por ter pedido aquela pessoa. Então, esse é um exemplo de perda. Outros exemplos, putz, pessoas que começaram com você lá atrás, que por algum motivo fazem muito bem o que estão fazendo hoje, mas não conseguem dar o próximo passo, ou nem querem dar o próximo passo, e aí você tem que fazer uma mexida na organização para colocar pessoas acima dessas que começaram com você lá atrás, e isso quase que gera um sentimento no empreendedor que você está sendo desleal, assim, putz, a pessoa estava comigo lá, madrugada, na crise, e agora que a coisa está dando certo, você coloca um chefe entre ela e você, um exemplo. E fora que, quanto mais a empresa cresce, mais você tem que trazer gente experiente. E gente experiente vem com as suas crenças, vem com maneiras de fazer que pode ser diferente da sua e pode ser diferente da outra pessoa que você também trouxe, que também gera conflitos, divisões de como fazer determinada coisa, onde cada um quer fazer de um jeito e você como empreendedor, às vezes tem que tomar um partido, e se toma um partido, deixa o outro não necessariamente feliz e tal. Então assim, eu acho que depois que a camada 1 é concluída, a camada 2 é concluída, a camada 3, o que mais gera dor num empreendedor e num líder é as relações com as pessoas que você tem no seu time, assim. É um negócio que pode parecer fácil, mas no fim do dia é hiper complexo, porque a empresa nada mais é que uma somatória de várias pessoas trabalhando para um determinado objetivo, e você tem vários problemas para isso dar certo. Então, para mim, acho que esse é o terceiro problema, terceira camada de desafio que um empreendedor tem, né? Legal, Por ordem de crescimento de desafios aí. legal, legal. Até para engajar com o pessoal que está aqui, tem uma pergunta que eu vou trazer agora, não vou deixar para o final, né, que o Edivandro ele trouxe, que eu acho que faz sentido e cabe aqui, né? O Edivandro, obrigado pela pergunta, Edivandro, ele trouxe. A estratégia para seguir uma carreira, ela é diferente conforme idade e momento? Como é que você enxerga isso? Estratégia para... Para seguir uma carreira, né? A sua estratégia de carreira, né? Os seus objetivos de carreira, ela é diferente conforme idade e momento? Eu acredito que sim. Obviamente, quando você é mais jovem, você tem um apetite a risco muito maior. Você não tem família, você não tem filho, você não tem aluguel para pagar, às vezes você está morando ainda com os pais ou com quem te criou e tudo mais. Então, assim, acho que no primeiro momento o apetite a risco é muito maior. Ao mesmo tempo, quando a gente é jovem, a gente acha que as coisas são muito mais fáceis do que elas são.
Então a gente fala, não, vou fazer tal coisa, vou entrar em tal empresa, vou virar gerente logo, e aí quando você enfrenta a realidade, ela é infinitamente maior do que você achava que era, até porque você não tem parâmetro, você não viveu aquilo ainda. Então acho que tem a vantagem do apetite a risco, mas tem a desvantagem de achar que as coisas são mais fáceis do que elas na verdade são. Não é assim. Então acho que esse é um ponto. Acho que quando você vai ficando mais velho, você tem muito mais bagagem do que dá certo e do que dá errado. Então acho que você tem mais caldo para poder tomar as decisões de carreira. Por outro lado, você acaba sendo mais conservador, porque você fala, putz, se eu tomar uma decisão aqui, sei lá, vamos dizer que eu tenho 40 anos, trabalho há 20 anos em empresas e estou pensando em empreender. Óbvio que você vai pensar 10 vezes mais do que você pensaria com 19 20 anos. Então, você tem menos apetite a risco, mas você tem mais experiência. Então, eu respondendo a pergunta, sim, para mim, os momentos, eles te levam a decisões diferentes de carreira, mas eu acho que independente dessa resposta, a coisa que eu mais recomendo para todo mundo é sair do ponto A para o ponto B. E, de novo, assim, tem alguns filmes legais que contam histórias interessantes relacionadas à psicologia humana. O mais legal não é, inclusive, chegar no ponto B. Sei lá, vamos dizer que você fala, putz, eu quero um dia ser diretor de uma empresa, ou eu quero um dia ter R$ 1 milhão guardado, eu quero um dia, não importa o objetivo. No final do dia, se você com persistência e querendo aprender com os fracassos que vão acontecer nessa jornada do ponto A para o B, quando você chegar lá, a coisa que você mais vai valorizar não é ter chego lá, não é tipo, cheguei à posição de diretor. Tipo, não, você vai comemorar um dia e vai esquecer no dia seguinte que você está ali. O que você vai mais valorizar foi a jornada que você teve para chegar até a posição de diretor. Você vai, putz, vai lembrar daquele momento, aquele outro que eu queria desistir, ou aquele outro que alguém falava que não ia conseguir, ou aquela outra coisa que aconteceu que foi fantástica. Então, acho que, independente do momento de vida, para mim, a ida para o ponto B é muito mais importante do que qualquer momento da sua carreira, porque cada momento vai ter uma característica diferente da sua vida e aprendizado diferente. Então, acho que, independente do momento, eu sempre fortemente recomendo a pessoa querer ir para o ponto B, né? Independente de onde ela esteja e de onde, que fase da vida esteja também. E se isso talvez traz de uma forma mais clara o que você vem falando, tá em constante evolução, não está parado, né? Está procurando a evolução. Qual que é o próximo passo? Como é que eu evoluo? Como é que eu vou para a próxima fase e naturalmente querendo mais e naturalmente também se desenvolvendo ao longo dessa jornada? Obrigado pela resposta. Eu tenho uma pergunta, né? Acho que a gente vive um mundo cada vez mais conectado, com muita tecnologia, com inteligência artificial surgindo. Vocês conhecem isso mais do que ninguém, robotização e várias outras coisas. Qual que, na verdade, é o futuro do profissional? O que vai ser substituído, né, de fato, né? Ou como a gente pode usar, né, a tecnologia, né, a nosso favor para, de fato, se potencializar? Porque tem muita gente que manda pergunta para a gente, pô, mas eu vou perder espaço, eu vou perder minha carreira. Como é que a gente faz? O que a gente faz para não perder espaço para todas essas tecnologias que vêm surgindo? Uma pergunta profunda, Flávio. Eu acho que primeiro explicar o conceito simples da tecnologia que eu acredito. A tecnologia sempre vai correr atrás de trabalhos repetitivos que a tecnologia pode resolver. Desde coisas muito básicas, da gente não ter mais um guichê de pedágio, porque você tem um sem parar que faz você passar com identificação por chip e acabou. A mesma coisa no mundo de software, assim, ao invés de você ficar preparando uma planilha XYZ e todo dia a mesma coisa, alguém cria um software que faz aquilo de forma automática e acabou. Lembrando que 20, 30 anos atrás, qualquer balanço, qualquer contabilidade das empresas era feita num livro, na mão e de forma muito repetitiva. Então, tudo que é repetitivo, no meu ponto de vista, em algum momento acaba. Então, exemplo,
você trabalhar num guichê não, desculpa, num atendimento de um laboratório, num atendimento de um hotel. Essas coisas repetitivas, um dia você vai chegar lá e você vai direto para a sala do exame, se identificou, fez o check-in pelo celular e entra e acabou. Não precisa passar, mostrar documento, pedido do médico e tudo mais. Então, a minha perspectiva, tudo que é repetitivo, a tecnologia resolve. E talvez não hoje, mas vai resolver daqui 5 anos ou daqui 10 anos. Então, essa é a minha perspectiva sobre isso. Dito isso, eu acho que a grande dica que eu dou, assim, eu acho que duas coisas. Primeiro, todas as áreas, todas as funções onde a pessoa consegue se colocar e que ali exija criação sua, ou seja, eu estar numa área onde eu não esteja trabalhando de forma rotineira igual ao dia anterior. Então, acho que se tivesse que dar uma dica muito simples, assim, esteja em funções onde a sua vida não é uma rotina, porque as rotinas, a tecnologia um dia vai substituir. Sei lá, provavelmente até a rotina de um piloto de avião, que é uma rotina, você tem os mesmos procedimentos de decolagem, de pouso, é fato que em algum momento o avião vai ser totalmente autônomo. A tecnologia vai te levar para um ponto A para o B sem precisar de um piloto. Então, se eu tivesse que dar uma primeira dica, esteja buscando sempre funções que o seu dia não seja igual ao dia anterior, porque a tecnologia busca resolver esses problemas que são rotineiros. Então, acho que essa é uma primeira perspectiva. E a segunda, eu entendo que muitas vezes as pessoas precisam do emprego, acabam sendo escolhidas, mas eu também entendo que as pessoas podem escolher se elas quererem escolher, forem atrás, fracassarem um pouco. E dito isso, as pessoas deveriam procurar indústrias que estão sendo transformadas por aquela empresa. Então, você tem várias startups, várias empresas crescendo que estão transformando. Quinto Andar está transformando o mercado de imobiliária. A Nubank está transformando o mercado bancário. Então, você tem em cada setor, você tem empresas que estão transformando a realidade daquele setor. Então, essa é uma segunda dica, assim, tente buscar empresas que estão transformando o mundo e um dia, talvez daqui 20 anos, essas empresas vão ser transformadas por outras. É quase que um ciclo natural da vida. Mas você tem espaço de buscar empresas que estão transformando, porque isso de fato é relevante ali para a carreira. Então, para mim, essas duas dicas. Procurem trabalhar em empresas que estão transformando algo no mundo, que o futuro vai ser o que aquela empresa está fazendo, e tente buscar emprego e funções e carreiras que não sejam repetitivas, porque dificilmente essas que não são repetitivas serão transformadas pela tecnologia, pelo contrário. O poder intelectual do ser humano é muito relevante, e a tecnologia não consegue resolver problemas intelectuais ainda, né? Talvez daqui muitos anos pela frente. Legal, legal. Excelente, obrigado por compartilhar. Quando fala, né, de empresas que estão redesenhando, né, os seus mercados, ou são as empresas do futuro, a gente vê acesso, né, como uma dessas empresas, e tem muito jovem aqui que tem ambição, sonho de trabalhar no acesso. O que o candidato ideal, né, tem na sua visão como CEO? Eu quero trabalhar no acesso. O que eu preciso ter? O que eu preciso ter para ser o candidato ideal? E o que é a definição, ou qual é a definição do candidato ideal para você, para o cara que quer trabalhar no acesso? Tem várias coisas, mas tem uma principal, assim, e mais básica para mim. A gente até brinca com uma frase, a gente quer sempre procurar pessoas que amem as segundas-feiras. Totalmente inverso do que eu falei, do que eu via em empresas que eu trabalhava, que as pessoas odiavam segunda-feira porque elas queriam que chegasse sexta-feira. Então, a primeira coisa que a gente busca é pessoas que amem as segundas-feiras. E parece muito básico, mas ao mesmo tempo é muito profundo, porque você amar trabalhar significa que você está trabalhando para se realizar, você olha o trabalho como aprendizado,
você quer sair do ponto A para o ponto B na sua carreira. Então, você tem um conjunto de coisas que fazem com que uma pessoa ame trabalhar nas segundas-feiras. Então, acho que de maneira super resumida, a gente procura pessoas que amem segundas-feiras. Legal, legal. São aquelas pessoas que com certeza têm uma paixão, né? Que têm uma vontade de fazer alguma Exato, coisa grande e compartilham do mesmo sonho de vocês. Curiosidades. exato. Se tivesse o candidato ideal, assim, o candidato, né? Você sabe que o cara vai, assim, trazer resultados como ninguém. Qual seria a área que você, Diego CEO, escolheria ou designaria para esse candidato ou candidata? E por quê? O que eu aprendi? Um dos caras que mais me ensinou nos últimos anos é um cara que se aposentou no Google, fui vice-presidente do Google e tal. Ele me ensinou uma coisa extremamente valiosa. Se você tem um excelente produto, a consequência é crescer. Muitas vezes as empresas focam no crescimento e com aquilo que ela já tem de produto, e forçam muito ali a parte de vendas e outras coisas. Então, assim, eu passei a valorizar muito nos últimos 3 anos nossas áreas de produto e tecnologia, assim, porque se a gente constrói coisas incríveis, a consequência é ter cliente, a consequência é ter crescimento. Se você simplesmente foca em crescimento, você pode até tomar algumas decisões da empresa para crescer, mas vai crescer por 1 ano, vai crescer por 2, mas você não vai crescer por muito tempo, porque o que você entrega para o mundo não é brilhante, excelente, único, inovador e tal. Então, eu diria que se eu encontrasse pessoas incríveis, o primeiro lugar que me vem na minha cabeça é produto e desenvolvimento para suportar produto. Então, seriam as duas áreas que eu passei a aprender e acreditar. Se você constrói coisas incríveis, a consequência é ter uma empresa incrível. Legal. Então, seriam as duas áreas que eu levaria essas pessoas incríveis num processo de recrutamento. Legal. Que, curiosamente, me corrija se eu estiver errado, é onde a gente tem mais mão de obra escassa, né? A Sim, gente olha para tecnologia, produto, né? E todos os caras que conseguem ter uma visão mais técnica e de negócio, etc. Então, tá aí um insight legal, pessoal, com né? Para a gente certeza. olhar para a tecnologia como possibilidades de carreira. E aí passa por desenvolvimento de software, pode passar por, né, UX, pode passar por várias coisas, né? Mas alguém ali de tecnologia e produto. Super legal. Diego, estamos chegando Concordo. no fim e tem algumas perguntas aqui, mas antes das duas perguntas que tem ali para a gente fazer, acho que são as duas principais, se tivesse uma característica sua, né, para emprestar para um jovem, qual que seria essa característica? Cara, eu amo falhar. E eu estou sempre me colocando numa posição ousada para atingir determinado objetivo, sabendo que eu sempre vou passar pelo vale da morte, que é o fracasso antes de chegar lá. Então, se eu tivesse que dizer uma característica, é exatamente isso. As pessoas têm muito medo de fracassar, errar e querer acertar de primeira. E, cara, é muito difícil você ir do ponto A para o B sem fracassar. Então, acho que amar o fracasso deveria ser muito maior o amor do que amar o sucesso. Então, talvez a característica que eu tenha é amar o fracasso. É, é sempre estar pronto para ele quando ele vem, fala, putz, assumir, compartilhar que falhei, vamos lá, o que quem tem que fazer. É muito verdade, sei lá, para mim, fazendo uma analogia, igual musculação, você vai ser musculoso na dor, assim, quanto mais você sente dor, se esforça, quando você chega num patamar da musculação que você não sente mais dor, é onde você não está mais evoluindo. Então, eu diria que a minha característica que eu compartilharia como dica é ama o fracasso, cara. Legal. Ama, abraça, beija, aprende, faz tudo com ele, que te leva sempre a patamares muito melhores do que você está hoje.
Legal, show de bola. Obrigado por compartilhar. Temos duas perguntas aqui. Só vou tirar um screenshot para a gente fazer um post lá no LinkedIn. Então, esse é o momento que a gente para aqui e a gente sai da forma como a gente quer. Então, vou tirar um screenshot aqui. Ó. Show. Temos duas perguntas. A Vanessa Nunes perguntou como que a gente identifica possíveis erros dentro de uma empresa. Como é que você faz isso hoje na Acesso? Como é que você se antecipa, né, a possíveis problemas? Sendo que a gente entende também que os problemas são parte, né? Você trouxe a visão de fracasso. Mas como é que a gente se antecipa, talvez, a um problema que a gente quer evitar? Eu acho que é muito simples. Quando você vê discursos de pessoas, executivos, de muito amor ao sucesso, tem problema. Porque, de novo, como eu amo o fracasso, quando as pessoas defendem muito que tá tudo indo super bem, que fica tranquilo, vai dar certo, tá acontecendo. É a história lá do Tropa de Elite, se o morro tá muito quieto, é um super problema. Então, acho que toda vez que o morro fica quieto em alguma área, alguma estrutura, pode crer que vai dar merda. Tem que estar atento a esses momentos. Boa, Exato. Morro quieto é sinal de problema. boa, boa, boa. Tem uma pergunta do Flávio Correia, uma pergunta legal, né? Diego, com relação à participação na Bolsa de Valores, B3, para a expansão do capital e projetos, quais seriam as metas da Acesso Digital? Vocês têm ambição de capital aberto? Como é que vocês enxergam isso? Então, sim, o fato da gente sonhar em ser uma gigante de tecnologia nos obriga, em algum momento, dar saída para os investidores que não seja vender a empresa. Então, existem regras muito sólidas que a gente não vai vender a empresa para os investidores conseguirem recuperar o seu investimento. Dito isso, a saída natural é um IPO, seja aqui no Brasil, seja fora do Brasil, para que os investidores em algum momento consigam recuperar todo o ganho que eles esperam ter investindo no acesso. Então, sim, é uma perspectiva em algum momento. Legal, super legal. Obrigado por compartilhar. Tem uma pergunta um pouco mais voltada para a cultura do Emerson, que é uma pergunta o seguinte: como criar uma sinergia positiva com um time dividido, né, com percepções e visões diferentes? Cara, acho que a primeira coisa é conseguir fazer com que as pessoas percebam que não existe certo e errado numa opinião, assim, existem formas diferentes de ver o mesmo problema. Quando não se consegue criar uma cultura onde as pessoas aprendam a lidar com as diferenças de visões, você cria torcidas organizadas que vão defender a visão A e a torcida organizada vai defender a visão B, a torcida organizada vai defender a visão C. Isso é um imenso desafio, principalmente em empresas como Acesso, que vem de um histórico de aquisição de empresas e pretende acelerar. Cada aquisição, você tem um conjunto de pessoas que acreditam em determinada coisa de uma determinada maneira, que pode se conflitar com a forma que já existe atualmente no acesso. Então, acho que como se elimina com conscientização que não existe certo e errado, e sim visões distintas e que complementadas essas visões pode gerar uma coisa muito melhor, né? Então, o desafio é conscientização e educação, mais do que qualquer outra coisa, do meu ponto de vista. Legal, show de bola, super insights aqui. Obrigado por todo o seu tempo. Diego, como a gente está na linha do tempo, últimas palavras suas, talvez assim, o último insight que você queira deixar, a última mensagem para o pessoal. A gente está com 860 pessoas, muita gente que com certeza aprendeu muito aqui. Eu pessoalmente aprendi demais. Obrigado pela sua visão analítica, uma visão de longo prazo, uma visão que traz, né, o sonho por trás, sem perder a essência, os valores do dia a dia. Acho que o que vocês estão fazendo é um exemplo para muita empresa e naturalmente para a gente que está aqui, que obviamente sonha, né, em estar perto de pessoas tão boas quanto você. Então, assim, as últimas palavras e o que você quiser deixar para o pessoal, tá contigo.
Bom, acho que é um pouco das coisas que eu comentei. Acho que a primeira, sempre lembrem que o maior tempo útil normalmente de uma pessoa é no trabalho. Então, amar o que faz, curtir o que faz, é uma coisa hiper importante na vida de cada um. A segunda coisa é ame o fracasso, porque toda vez que você querer ir do ponto A para o B, você vai no primeiro momento não saber que caminho seguir, vai cair, vai ter que aprender, e é isso que vai te levar em algum momento para o ponto B. O ponto A sempre é muito mais confortável de ficar e onde 95% das pessoas ficam historicamente. Então, acho que, para mim, são essas duas coisas. Amar o fracasso, ame trabalhar, ame segundas-feiras e torne a sua vida uma jornada melhor, né? Então, para mim, essas são as coisas importantes e que vale finalizar. Show de bola, Diego. Obrigado pela live, obrigado pelo papo, obrigado pelos ensinamentos. Foi uma aula aqui para gente. A gente agradece. Só para deixar aqui alguns comentários pro pessoal. Pessoal, acabei de mandar o link do post que nós fizemos lá no LinkedIn. Para a gente é importante. Dê seu feedback. O que você aprendeu com o Diego? Dê seu insight e a sua gratidão também ao Diego. E compartilha, talvez, o que você aprendeu de mais valioso para ti. Nós temos já uma próxima live que vai acontecer no dia 4 de novembro, com a Daphna, que é diretora da Nike, uma brasileira que mora nos Estados Unidos. Ela cuida de toda a estrutura de vendas da Ásia, Pacífico, América Latina. Uma super referência. A gente vai falar sobre soft skills para ter alta performance. Ela é uma pessoa que veio do esporte. Então, a gente vai trazer um pouquinho das lições de esporte, né, para a nossa carreira e os soft skills que a gente desenvolve dentro do esporte, que são aplicadas, né, no mundo corporativo. E agora, pessoal, depois de finalizar, vocês vão ser redirecionados para o link, né, do Simpla, e via e-mail vocês vão receber também as informações de certificado e também o link para vocês preencherem em primeira mão, né, pré-inscrição para o bate-papo com a Daphna, a diretora da Nike, só no dia 4 de novembro. Semana que vem, final de mês, final de quarto, a gente não tem nada. Tô focado aqui, Diego, senão a gente, né, sabe bem. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado pelo tempo de todos vocês. Eu vou abrir o chat, pessoal, agora, para vocês deixarem aqui suas últimas palavras também para o Diego. O que vocês quiserem falar agora, pessoal, para o Diego. Deixem também lá no link, né? Que a gente deixou ali do post. Mas aqui, ó, fantástico, ó, apenas agradecer, show de bola. Como a gente tira o chat, Diego, é ruim ali, né? A gente não vai sentindo, mas para a gente estar focado. Mas olha só, que o pessoal deixando, né, os feedback a gente não consegue contar. Pessoal, super obrigado. Queria agradecer a todos. Fiquem atentos no e-mail de vocês agora, hein? Tá bom? Um abraço e vamos subir. Diego, novamente, obrigado e nossa gratidão. Tá bom? Boa. Obrigado. Valeu, gente. Valeu, abraço.